Boa noite, família IDF. Bom dia para você que vai assistir depois dessa live e essa palavra que vai ser liberada para vocês aqui no YouTube agora e no Facebook. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar o que Deus tem revelado ao meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar com você, ela vai tocar a sua vida, ela vai transformar o seu sistema de convicções aí, porque Deus tem algo incrível para derramar sobre a sua vida nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, quando você estiver assistindo essa palavra. Hoje eu quero te trazer algo sobre o que é o caminho, a verdade e a vida de Deus. Explicar um pouco sobre essa passagem de Jesus em João 14 e como isso se aplica aos nossos dias, esses dias de grandes desafios, de grandes guerras, de grandes lutas que muitas pessoas têm passado. Hoje nós conversamos com algumas pessoas de dia e algumas pessoas começaram a falar para nós que estar em casa, às vezes sem fazer nada, é difícil. Eles se sentem sozinhos, eles se sentem depressivos ou desesperados, não sabem o que fazer, mas eu vou te falar, existe uma resposta, existe uma esperança. E essa palavra ela faz parte da série da IDF, no nosso canal do YouTube, da série Vencedores. Nós temos uma palavra que o pastor já liberou, que se chama A Esperança. E hoje eu quero falar com vocês sobre caminho, verdade e vida. Beleza? Então, se você tem sua Bíblia, abra lá comigo em João 14, eu vou ler com vocês aqui alguns trechos, e você vai ler do versículo 1 ao versículo 6 comigo. Vamos lá. Diz assim: Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas agora, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Então, o que eu quero compartilhar com vocês no começo, Jesus ele inicia esse trecho, essa conversa com os discípulos, em João 14, e ele fala: não tenham medo. E logo depois desse não tenham medo, Jesus vem com uma promessa sobre nós, para nós, sobre os discípulos, para a sua vida hoje. O que ele fala? Ele fala que eu não preciso ter medo porque existe um lugar preparado para mim e para você. E olha que interessante, Jesus ele fala que ele preparou esse lugar e que quando tudo estiver pronto, ele vem nos buscar. E ele vem nos buscar porque ele quer estar conosco perto, por toda a eternidade. Isso é incrível, cara. Imagina Jesus, o Rei dos Reis, ele vira para você e ele fala: não se preocupa. Sabe, você está passando por um momento difícil, Brasil, ou talvez algo que você nunca viu na sua vida. Eu nunca vi isso. Eu tenho 30 anos de idade, eu nunca vi o que está acontecendo no mundo, sabe? Eu nunca vi, você fica numa expectativa, o que vai acontecer na próxima semana, o que vai acontecer nos próximos dias, no próximo mês. A gente não sabe como vai ser a dinâmica da nossa vida pós-coronavírus. Mas o que eu quero te dizer, algo não mudou. João 14, Jesus fala: não temas. Eu preparei uma casa para vocês. E eu preparei essa casa e estou arrumando todas as coisas para que quando tudo estiver pronto eu vou buscar vocês. Para que vocês estejam comigo. Então, essa vida você tem que ter na sua cabeça que ela é passageira. Então, se você puder repetir comigo aí na sua casa, fala assim: essa vida é passageira. Quando você se olhar no espelho, você fala assim: hoje está sendo um dia difícil, olhe para esse espelho e fala assim: mas é passageiro, porque Jesus preparou uma casa para mim. Nós acordamos cedo, trabalhamos, e hoje eu ouvi de uma pessoa, e achei muito interessante isso, nós sempre reclamamos, eu não sei você, mas eu sempre reclamo que não tenho tempo, que meu dia poderia ter 25 horas, 26 horas, para conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer. E hoje eu tenho tempo, parece que de sobra. Né? Às vezes eu fico tentando achar o que fazer no meu tempo de sobra. Sabe por quê? Porque a nossa perspectiva de como enxergar a vida, de como ver as coisas, ela mudou. Então o que eu quero que você entenda é que o tempo continua sendo o mesmo, mas o nosso estilo de vida determina como o tempo ele se relaciona com a nossa vida. Então o que eu quero te dizer é que a forma como eu vivo determina como o tempo ele age na minha vida. E como essa perspectiva de Jesus chegar para mim e falar: não temas, porque isso aí é passageiro.
Isso depende da forma como eu tenho vivido, sabe? Se eu vivo na correria, se eu vivo preocupado, essa palavra de não temas de Jesus, ela perde um sentido para mim, porque eu não vivo em prol da promessa que ele tem para mim. Eu vivo em prol de viver coisas aqui, eu vivo em prol de correr atrás de carro, sabe? Eu tava pensando em trocar de carro, eu pensei, cara, mas será que realmente eu preciso de um carro novo agora, nesse momento? Eu preciso de trocar de carro? Talvez é um tempo de você pegar o seu guarda-roupa e você pegar as peças de roupa que você não está usando e dar para alguém. Sabe, é um tempo de rever muitos conceitos, de rever muitas coisas. Então, João 14, do versículo 1 ao versículo 6, traz essa proposta para nós. Jesus fala, não temas, vivam em prol de uma promessa. Eu preparei uma casa, estou preparando as coisas e eu vou buscar vocês. Então, quando eu estou esperando a promessa de Deus, eu sei que Ele vai vir. Eu sei que Jesus ele não vai falhar naquilo que Ele promete. Eu vou viver em prol dessa promessa. E é interessante que Jesus começa dando uma aula de como conhecer a Deus. Sabe, o que está reservado quando nós conhecemos a Deus. Jesus fala sobre conhecimento de Deus. O que está te esperando a partir do momento que você define na sua vida que você vai conhecer a Deus? Nesses dias eu comecei a estudar coisas novas que eu não tinha estudado ainda, né, de algumas coisas, por exemplo, como fazer uma live melhor, como gravar vídeos melhor. Então, assim, coisas que eu não me interessava, eu estou começando a estudar. O que eu quero te dizer é que quando você se interessa por Deus e você começa a estudar sobre Deus, você começa a ter acesso a coisas novas. O que Jesus fala é isso, que quando você passa a viver uma vida em prol dessa promessa de que um dia Ele vai me buscar e te buscar, você passa a não priorizar as coisas terrenas e você passa a priorizar coisas celestiais. E isso vai determinar qual é o seu nível de busca de Deus. Então, grava aí a primeira coisa que eu quero trazer no seu coração. Duas coisas muito importantes são a jornada e o destino. O caminho e o destino. Na sua jornada você vai ter dois elementos principais. O caminho e o destino. Suponhamos que eu quero sair de Brasília e quero ir até Fortaleza. Eu já fui de carro com a minha família até Fortaleza, 2.000 e poucos quilômetros. É muito chão. Mas pensa comigo, você tem um ponto de partida, que é Brasília, minha casa, né? Você tem Fortaleza, que é o destino final, mas você tem um caminho para percorrer. Você tem várias opções, você tem várias estradas. Mas o que eu quero te dizer é que todo destino é precedido de um caminho. Então, a revelação, na primeira parte que eu quero trazer para você hoje é: Jesus tem um destino para nós. Ele falou, não temas, eu tenho uma casa, eu tenho uma morada reservada para você, eu fiz específica para você, eu fiz pensando em você. E quando tudo estiver pronto, eu vou te buscar. Esse é o destino. Nosso destino é voltar à nossa origem, que é o céu. É ir para essa morada. Mas nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho se chama Jesus, chama conhecer Jesus. Não tem como. Eu me lembro que quando eu fui para Fortaleza com meu pai, não existia o Waze ainda. Hoje o Waze, o GPS, você coloca aqui no seu celular, qualquer lugar você vai. Na época eu tinha um mapa de papel daquela revista 4 rodas, né? E eu me lembro que nós parávamos na estrada, colocava aquele mapa no capô do carro e a gente começava a calcular mais ou menos a distância que nós teríamos até aquele lugar. Mas nós tínhamos um mapa. O que eu quero dizer é que o mapa que você tem de conhecimento para chegar até o destino é a Bíblia, porque você vai conhecer o caminho que é Jesus. Então, o mapa que te ajuda a conhecer o caminho, que é Jesus, é a Bíblia. Então, quando você imerge na Bíblia, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a conhecer o caminho que vai te levar até o destino. Então, o que eu quero que você grave aí, na sua jornada você tem dois elementos, caminho e destino. Anote aí, se você está anotando, está com o seu caderno aí, com o seu notebook, você está com o seu celular, abra um bloco de notas e anote aí. Toda jornada exige de você um caminho e um destino. Mas saiba de uma coisa, todo destino tem um caminho, mas nem todo caminho te leva para um destino. Talvez o teu caminho não está te levando para o destino certo que Deus tem para você. Sabe, talvez essa mudança de estilo de vida, essa mudança de dinâmica que você estava vivendo e que eu estava vivendo, tirou de você a tua rotina, o seu caminho. E hoje você tem que repensar para onde você estava indo. Sabe, eu comecei a repensar, cara, para onde de fato eu estava indo
nos dias antes do Covid, antes de parar de ter esse isolamento. Para onde eu estava indo? Eu corria de segunda a segunda, dormia tarde, fazia inúmeras coisas, não tinha tempo para pensar na vida, porque eu achava que eu estava cumprindo o meu propósito, estava indo em prol do destino que Deus tinha para mim. Mas será que essa forma de viver está te levando realmente para o destino? Porque se essa rotina não te leva a conhecer mais de Deus, você não está conhecendo a única forma, ou a única ponte que vai te levar ao destino que você quer alcançar na sua vida. Então o que eu quero te dizer é que essa mudança brusca da sua rotina te levou a repensar o seu caminho. Então o que eu quero que você guarde no seu coração também hoje é que todo caminho, todo destino, ele tem um caminho para chegar até ele, mas nem todo caminho te leva a um destino certo. Tem pessoas perdidas na vida, sabe, gente? Nesses dias, as pessoas elas estão nas suas casas, elas não sabem mais o que fazer, elas não têm mais resposta. E cabe a nós, como igreja, darmos a resposta a essas pessoas. Ligue para essa pessoa, ore com ela, sabe? Faça uma videochamada, converse com essas pessoas, elas estão vulneráveis. Então, eu te digo que é mais fácil agora para nós termos acesso ao coração das pessoas pelo momento que elas estão vivendo do que antes. Então, agora é a sua chance, agora é a minha chance de propagarmos a palavra de Deus como nunca antes. Então, recapitulando, Deus tem uma promessa para você. Jesus falou, não temas, eu tenho uma casa, eu reservei essa casa para você, eu vou te buscar, mas vive em prol dessa promessa, vive em prol de alcançar esse destino. E esse destino, ele vai te exigir que você conheça o caminho, e você vai conhecer o caminho que é Jesus, lendo a palavra de Deus. O povo de Israel, pensa comigo aqui, passaram 40 anos no deserto. Num trajeto que eles poderiam fazer em 3 meses, no máximo. Alguma coisa está errada nisso, não é? Como que um trajeto de 3 meses você leva 40 anos para viver, para passar por ele? Por quê? O que isso me ensina? Eles estavam andando no caminho certo, mas da maneira errada. Eles não estavam indo para destino nenhum, estavam girando. Sabe, talvez você está vivendo uma vida, ou você viveu até hoje, uma vida com Deus, onde você estava achando que estava indo até o destino, mas você estava andando em círculos. Porque eu e você, muitas vezes nós nos deixamos nos enganar por conhecer a Deus na igreja, conhecer a Deus por pregações, conhecer a Deus por ouvir músicas. Mas eu te digo, o caminho, ele te exige muito mais do que uma mera rotina religiosa. Aquele povo, eles estavam vivendo, vamos comparar com o nosso tempo de hoje, numa rotina religiosa. Eles estavam acostumados a terem alimento de Deus, terem maná, carne, a coluna de fogo, a coluna de nuvem de dia. Eles estavam acostumados com todo o ritual religioso que eles poderiam viver com Deus. Mas eles viveram 40 anos andando em círculos. Por quê? Porque nem todo caminho te leva para o destino. Uma outra coisa que eu quero que você entenda. O céu não pode ser visto por você e por mim como algo inalcançável. Sabe o que isso me ensina? Quando Josué e Caleb eles vão para aquele lugar, para aquela cidade, para serem espias. E aqueles outros espias que foram junto com eles separam as pessoas em 2 tipos de pessoas, 2 grupos principais. O primeiro são pessoas que veem o destino como algo inalcançável e muito grande. O segundo são pessoas que veem o destino como algo que é consequência de estarem andando no caminho certo. Então, o que eu quero que você anote também aí e pense. Deus, ele tem um destino certo para você. E o que você tem que fazer é ter a certeza de que se você estiver no caminho certo, o destino, que é essa morada eterna, que é o céu, é uma mera consequência. Sabe, nós romantizamos muito essa questão do céu. Será que um dia eu posso ser salvo? Será que um dia eu vou alcançar essa graça? Eu vou te dizer, a nossa certeza está em Cristo. Jesus disse que Ele ia enviar o Espírito Santo que ia nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E que Ele moraria dentro de nós e faria essa obra magnífica de nos prepararmos para que quando Ele nos buscar, nós estarmos prontos para morarmos com Ele eternamente. Então o que eu quero te dizer é que ir para o céu é consequência de estar no caminho certo. Não é algo inalcançável, não é algo
Não estou falando que é fácil, mas não é algo que nós temos que olhar de uma maneira muito gigante, sabe? Como um gigante que nós temos que derrubar, inalcançável. Pense em Davi. Davi olhava para Golias como um gigante a ser batido. O resto do exército olhava para Golias como um gigante que era indestrutível. Quando esse caminho com Deus, ou quando essa jornada com Cristo, quando ir para o céu, for algo muito grande para você, que se torne inalcançável, você não vai conseguir. A santidade, ela não é um lugar para ser alcançado. Ela é uma estrada para ser vivida, sabe? Nós temos olhado e falado assim, eu quero ser santo, então eu tenho que parar de fazer isso, isso, aquilo, outro, um dia eu vou ser santo. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando o Espírito Santo ele começou a fazer uma obra em você, e você conscientemente começou a abrir mão de práticas pecaminosas e de mudar a nossa mentalidade, o nosso caráter, de desenvolver esse caráter em Cristo, isso já é um processo de santificação. Porque a santidade não é um lugar a ser alcançado, mas é uma estrada a ser percorrida. Então, a outra coisa que eu quero compartilhar com você é que isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Pois as pessoas pensam que o céu e as coisas do reino, elas são coisas gigantes. Eu olho para os discípulos e falo, nossa, os discípulos faziam tantas coisas, mas eu vou te falar, isso é mera consequência de estar no caminho certo. O segredo é, para estar nesse caminho, como que eu faço, Bruno? O segredo é você entender que existe uma promessa, não temas, existe uma promessa de que Ele vai vir nos buscar e começar a viver em prol dessa promessa e não em prol das coisas terrenas, sabe? Porque hoje você tem um carrão na sua garagem que você não pode usar, hoje nós temos talvez um guarda-roupa cheio de perfumes de grife, de roupas caras, e você não tem nem onde usar, que você não está saindo de casa. Então o que eu quero te dizer é que essas coisas elas não têm valor diante da promessa de um dia morar com Cristo, um dia morar nessa casa que Ele preparou para mim e para você. Então, continuando aqui, vamos recapitular um pouco. Nós temos uma promessa sobre nós, uma casa, nós vamos morar com Cristo um dia. Vamos viver em prol disso então, amém? E quando você entende que para você conhecer o caminho até esse destino, você precisa se imergir na palavra de Deus, e a única forma é o mapa de você conhecer o caminho, que é Cristo, você vai se deparar com mais duas coisas nessa jornada até o seu destino. Lembre-se, todo destino exige de você um caminho até ele, mas nem todo caminho te leva a um destino. Então, o primeiro passo é conhecer o caminho, né, para chegar até o destino. Então, Jesus ele é o caminho. O que o caminho me ensina? O caminho me ensina duas coisas. O caminho me ensina que só existe uma ponte entre o meu status aqui, o meu status quo, que é o status de início, até o meu destino final, que é Jesus, é a ponte, ele é o caminho. Mas também ele me revela outra coisa. Ele me revela que o caminho é um convite ao processo. Lembre-se que Jesus ele chega para os discípulos e ele fala assim, ei, larga o que você está fazendo e me siga. O que ele estava dizendo? Ele estava falando, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma casa reservada para você e um dia eu vou morar com você eternamente, mas você precisa conhecer o caminho para chegar até lá, então me siga, viva o processo comigo. Jesus está te convidando hoje, você que está assistindo essa live que talvez está afastado de Deus, talvez você está assistindo hoje isso e está pensando em desistir, talvez você não conhece Jesus ainda ou você já conhece Jesus e está no caminho. Eu vou te falar, tem um convite sendo liberado para você hoje. Já saiu da boca de Jesus esse convite. Ele fala, vem comigo hoje que eu tenho uma proposta diferente de vida para você que o mundo não conhece. Eu tenho uma proposta de vida diferente que as pessoas não conhecem, que o sistema de governo não conhece, que ninguém pode te oferecer, só eu posso te oferecer. É um caminho de vida. E quando você fala sim para Jesus e fala assim, ei, eu quero viver esse caminho. A segunda coisa que você vai se deparar é com a verdade. Sabe, eu estudei nas aulas de filosofia que o mito da caverna de Platão é que quando você encontra o conhecimento, você sai da caverna da escuridão e você encontra a luz do conhecimento. É mais ou menos isso, resumindo para você. Quando você encontra Jesus, você sai da escuridão das mentiras que você acreditava sobre você. Você sai da escuridão das mentiras que falaram a respeito de você. Você sai da escuridão das mentiras que o diabo disse a respeito de você e você passa a viver num plano de verdade. Você passa a viver num plano onde
As circunstâncias, elas podem até te machucar e te abalar, mas você não vai desistir, porque você vive em prol de uma promessa. As circunstâncias, elas podem até ser difíceis, mas você vive num plano da verdade. Eu vou contar um testemunho meu para vocês. Eu vivi muitos anos da minha vida e eu me achava incapaz de fazer muitas coisas. Eu me achava, na época da minha adolescência, eu tive muito problema com acne, tinha problema com espinhas, né? Cara, eu me sentia tão mal, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu evitava o contato social. Eu acho que se eu estivesse no momento de Covid eu estava bem, ou naquela época, hoje, né? Porque eu não tinha muito contato social porque eu me sentia feio. Então eu acreditava numa mentira acerca de mim, que talvez eu trouxe um peso sobre a minha vida que eu não precisava carregar. Mas quando você conhece a verdade de Jesus, você passa a ver como Jesus te enxerga. E você passa a ver que a aparência física, ela não determina quem você é em Deus. E aí você passa a viver em verdade. Então, o caminho é um convite ao processo. Anote aí. A verdade é o quê? A verdade é um encontro com o conhecimento que nos tira as mentiras e coloca no nosso sistema de convicções as verdades de Deus. É isso que Ele faz conosco. Ele transforma, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele tira as mentiras e Ele coloca a verdade. E por último, a vida. Jesus ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? A vida é a colheita da plenitude de viver o que nascemos para ser. Vida é colher e viver isso. Viver aquilo que eu nasci para ser em Deus. Até chegar no meu destino final, que é um dia, quando Ele nos buscar, quando Ele voltar. E é o que eu estava conversando com um amigo meu hoje. Jesus, grave isso, Jesus, Ele não demora muito tempo para voltar. Os sinais estão aí, as coisas já estão acontecendo. Olhe para todos os sinais, olhe para Israel, olhe para o que está acontecendo politicamente no mundo. E eu te digo uma coisa, eu não vou fazer previsões aqui porque eu não posso fazer isso. Mas eu acredito que eu ainda verei Jesus voltar. Eu acredito que essa geração que está assistindo essa live vai ver Jesus arrebatando a igreja, buscando os seus, para ir morar com Ele eternamente. Você vai ver isso ainda. Então se prepare, todos os dias, vive em prol dessa promessa. Não temas, diz João 14. Não temas. E no versículo 7 eu fico maravilhado com isso, porque Jesus ele dá uma promessa para nós e Ele fala o seguinte. Ele fala: mas agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Então essa promessa é para você e é para mim. Você, a partir de hoje, eu oro por isso em nome de Jesus, você vai conhecer o Pai e você vai ver o Pai. Você vai começar a ver as coisas de uma outra ótica, querido, sabe? Você que está passando dias aí, que você está falando, cara, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, minha vida parece que acabou. Eu vou te dizer, esqueça essa vida. Esqueça. Começa a focar na promessa que Deus tem para você, que é viver a eternidade com Ele, na morada que Ele preparou para você. E começa a viver essa vida aqui pensando nisso o tempo inteiro, sabe? Aceite o convite, caminho ao processo. Saia das convicções de mentira e entre nas convicções de verdade, a verdade. E comece a colher a vida que Deus tem para você quando você começa a viver aquilo que você nasceu para ser. É o destino, é a vida. Né? Então o caminho é o convite ao processo, a verdade é mudar as convicções da sua vida e a vida é experimentar aquilo que você nasceu para ser, para que um dia você possa chegar no destino que Deus preparou para você. É isso que eu tenho para você. Eu queria orar por você hoje, você que está assistindo essa live. Se você puder fechar os seus olhos agora. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui assistindo, Pai, que está ouvindo o que eu tenho para compartilhar, Jesus. Que nós possamos viver a nossa vida, Pai, baseada no que o Senhor preparou para nós, Pai. E já disse em João 14 que o Senhor preparou uma casa, preparou uma morada para cada um, Pai. Que as preocupações desse mundo, Pai, elas não possam ser maiores do que a expectativa da esperança de um dia estar contigo, Jesus. Então eu oro por cada um que está nos assistindo, Pai. Eu oro por cada um, Pai, que nesse momento agora, Pai, está sentindo uma aflição no seu coração. Em nome de Jesus, agora a aflição indo embora da sua vida, preocupação indo embora da sua vida, o medo indo embora da sua vida. Agora, em nome de Jesus, a solidão indo embora e Jesus invadindo a sua casa, o seu lar, o seu coração, a sua mente agora e colocando essa convicção de verdade em você.
para que você possa experimentar a vida. Quando você disser sim, eu oro agora, Jesus, para todos aqueles que querem receber Jesus, o Senhor como o Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso agora, eu quero orar por você. Eu quero que você repita comigo agora essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo, Pai, como meu Senhor e Salvador, como aquele que pode me dar as respostas. Senhor Jesus, eu digo sim. Fala para ele, eu digo sim ao caminho que o Senhor preparou para mim, para que eu possa encontrar a verdade e ter o meu sistema de pensamentos transformados, para que eu possa experimentar a vida que o Senhor preparou para mim e para que eu possa alcançar esse destino. Escreve o meu nome, Jesus. Fala para ele, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver uma vida diferente hoje, em nome de Jesus. Eu oro por você, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero te dizer, esses dias eles não vão parar você, não vão parar a igreja. Nós avançaremos, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o destino que Ele preparou para nós. O nosso alvo é um dia morarmos com Jesus no céu. E a minha certeza, a minha passagem é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e habita dentro de você. Então é isso que eu tinha para compartilhar com você hoje, é uma palavra para que você guarde, anote isso, assista depois, assista as nossas palavras do nosso canal, a palavra do nosso pastor, que nós estamos compartilhando todas as semanas. Nós compartilharemos uma palavra para você aos domingos e às quartas-feiras. Nós temos live aqui às quartas-feiras, às 7 da noite, e nos domingos às 5 da tarde, com reprise no nosso Facebook às 19 horas. Então, se você quer ser cheio de Deus, tira um tempo da sua semana para ouvir essas palavras, ouvir o que nós temos para compartilhar com você como igreja, e saiba de uma coisa, nada pode parar o avançar da igreja, porque Jesus está conosco, e agindo Deus, quem impedirá? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço.